Evite estereotipos. Existem expressões e conceitos que estão impregnados na cultura que estamos vivendo. Muitas vezes não é fácil se livrar deles. Mas é preciso que nos esforcemos pelo nosso próprio bem e de toda a sociedade. Para ajudar nessa tarefa, basta se lembrar de valores fundamentais e básicos, tais como respeito, educação, empatia e solidariedade. São eles os nossos maiores guias nessa importante jornada. Pode parecer exagero, mas é essencial que você se coloque no lugar do outro que sofre a discriminação para realmente enxergar a situação verdadeira. E mais, é preciso fazer o mesmo com estereotipos, que parecem elogios, mas que carregam ideias preconcebidas e disfarçadamente preconceituosas. Para saber mais sobre esse assunto, acompanhe este vídeo até o final. Significado de estereotipo: padrão estabelecido pelo senso comum e baseado na ausência de conhecimento sobre o assunto em questão. Concepção baseada em ideias preconcebidas sobre algo ou alguém, sem o seu conhecimento real, geralmente de cunho preconceituoso ou repleta de afirmações gerais e inverdades. Estereotipos mais comuns: os paulistas são arrogantes, os baianos são preguiçosos, os mineiros são falsos, os cariocas não têm educação. Estes são alguns tipos de frases que representam os estereotipos regionais que se encontram no Brasil. Nesse campo, ainda existem rixas que se tornam estereotipos, tais como a famosa briga entre paulistas e cariocas. Na maioria das vezes, as pessoas nem têm problema nenhum entre si, mas preferem disseminar essas ideias de combate. Partindo para o campo do machismo, do racismo e da homofobia, não é difícil de ouvir afirmações preconceituosas que duvidam da capacidade e satirizam mulheres, negros e pessoas LGBT. Coisas geralmente ditas em tom de piada, mas que perpetuam uma série de crenças que limitam e reforçam preconceitos. Se você acha que isso não é importante, ao ponto de precisar ser alterado no dia a dia, tente pensar nisso em nível profissional. Por exemplo, se você é mulher, imagine ter ouvido que não tem capacidade de gerir equipes, pois é muito sentimental, ou que não pode cuidar da área financeira, pois não sabe lidar com números ou fazer contenção de gastos. Se você é homem, imagine ter ouvido que não é capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. É provável que já tenha ouvido ao menos uma dessas frases ao longo da vida. Talvez não diretamente para você, mas para quem estava no mesmo local. Para que essa situação não continue, é preciso começar a prestar atenção nas suas falas, diariamente. Mais do que isso, conferir se aquelas piadas e expressões que você discursa são realmente inofensivas ou se alguém se magoa quando ouve. E quando ouvir um amigo dizendo, em vez de rir, ignorar. Converse-o e chame para refletir a respeito daquela fala. Mesmo dita sem má intenção, pode gerar consequências negativas a alguém. Estereotipos considerados positivos também podem prejudicar. Existem estereotipos que são vistos como elogios, mas podem ser prejudiciais. Dizem, por exemplo, que japoneses e seus descendentes são muito inteligentes e de bons cálculos. Imagine uma criança ou adolescente que tenha raízes orientais, mas que possua um tipo de déficit cognitivo. Possivelmente se sentirá inadequado por não alcançar as expectativas que colocam sobre ele. Existem também estereotipos ligados à aparência que exaltam a beleza de uma pessoa. Como, por exemplo, dizer a uma garota que ela deveria ser modelo ou certamente terá facilidade para se casar. Por mais que pareçam elogios, são comentários que podem limitar o desejo do ser humano, principalmente se ouvir isso desde a infância. Estereotipos nunca são positivos porque rotulam indivíduos que são diferentes e únicos. Quando reforçamos essas ideias, acabamos nos fechando para conhecer os outros verdadeiramente, porque julgamos que já conhecemos por conta das crenças preconcebidas. Como não criar estereotipos? Antes de mais nada, é essencial ter respeito por si próprio e pelos outros. Livre-se de qualquer forma de julgamento de pessoas que não conhece. Não importa se você ouviu falar de alguém, sempre aguarde para conhecer o outro. Só após isso você poderá tirar suas próprias conclusões e formar sua opinião. Ainda assim, é fundamental se atentar a diferentes pontos de vista e estilos de vida. Não é porque a pessoa não concorda contigo, possui características distintas ou porque vive em uma forma diferente da sua, que você tem direito de traçar um perfil preconceituoso. Lembre-se sempre disso.
O próximo passo é prestar atenção nos tipos de expressão que fala e naquelas brincadeiras que parecem inocentes, mas na verdade são muito agressivas. Antes de falar, pense com cuidado. Além de se tornar um ser humano que se comunica melhor e tem mais respeito, você verá e aprenderá novidades simplesmente por abrir sua mente. A empatia é a chave para se libertar de estereotipos. Nunca se falou tanto em empatia, mas, mais do que falar, precisamos praticar. Ser empático é se imaginar na mesma situação do outro, sentindo o que ele sente. Por mais que não tenhamos como saber exatamente como a outra pessoa se sente, podemos usar nossas experiências e conhecimento para simular isso. E cada vez mais se questionar. Eu gostaria que dissesse o mesmo sobre mim. Assim, pouco a pouco, através da reflexão, questionamento, diálogo e empatia, conseguimos nos aproximar mais das pessoas para conhecê-las verdadeiramente, antes de julgar e definir rótulos. Jamais permita que uma ideia preconcebida te impeça de conhecer alguém, se conectar, trocar experiências e aprender com o outro. Os estereotipos perdem o seu poder quando passamos a ver o mundo através de sua complexidade. Quando aprendemos que os indivíduos não se enquadram no estereotipo do grupo do qual fazem parte. Assim, essas ideias começam a se desfazer, nos tornando totalmente livres. Para finalizar, fique com a citação bastante interessante do ator Carson Kleiser, que diz: as pessoas são muito mais profundas do que os estereotipos usados para as classificar. Eles costumam direcionar nossas impressões sempre que vemos alguém pela primeira vez. Então, quando conhecemos o outro e ouvimos as suas histórias, nos surpreendemos. Reflita sobre este tema e aproveite para compartilhar este conteúdo, para conscientizar ainda mais pessoas a respeito dos estereotipos e seus efeitos.